Depois nós vamos entender o que é a nossa vida no dia a dia, o que é viver em crescimento. E isto, Fábio e meus irmãos queridos, é as pessoas que percebem em nós esse crescimento. Ai de mim se bater no peito e dizer que eu já estou em crescimento. Não, isso vem, ele expressa. Nesse crescimento tem 3 coisas indispensáveis. A gente viu aqui. Para a criança, Mateus, para a planta, é alimentação, é água, é ar. Para a criança continua, para nós também é o exercício físico. Mas o processo do nascimento e do crescimento, que a gente precisa entender, vem de Deus. É uma semente que cai dentro do coração. E essa semente caiu em terra fértil, por isso estamos aqui. Nós não viemos por acaso, Mateus. Tu não veio só por causa do meu convite, só porque tu é um cara de palavra. Tu veio porque o Espírito Santo te inspirou. Amém. Esse é o crescimento. E esse Espírito Santo, ele rega, ele que produz em nós esse novo nascimento. É um processo invisível, como nós falamos. Você começa a perceber nas mudanças, nas atitudes das pessoas, e as pessoas começam a perceber nas tuas atitudes as mudanças. Sempre de dentro para fora, sempre. Nós não vemos, não sabemos como, mas somos transformados quando nós aceitamos Jesus. E não é de nós essa transformação. Sempre tem que ter uma inspiração de Deus. Nós não traçamos um plano, um ciclo. Não, eu vou ser mal até tal época, depois eu vou ser bonzinho. Não é assim. Nesses ciclos, nessa caminhada, e isso que Nicodemos não entendia, e muitas vezes nós não entendemos isso, que essas coisas vêm de dentro, o Espírito Santo vai transformando, na medida que nós vamos aceitando. Amém. Na medida que nós aceitamos, nós nos tornamos novas criaturas. Depois nós vamos ver ali os 7 passos para esse crescimento. O crescimento, ele é um processo de dentro para fora, como nós falamos. Alguns querem que a vida exterior cresça. Coitado do ser humano, quando ele pensa que ele cresce sozinho, ou ele faz as coisas sozinho. Isso chama-se hipocrisia. Nós não conseguimos nada sozinhos. Sempre de dentro para fora. Para o crescimento é necessário alimentação pura. Qual é o alimento puro para o crescimento? Somente aqui. De Gênesis ao Apocalipse está o alimento. Incrível. A Joca levou sobre Daniel, que eu estava vendo esse final de semana. A história de Daniel quando foi lá preso, lá, ele tinha 17 anos. Que crescimento aí? 92 anos lá dentro. Não sei com que idade ele faleceu. Não lembro a história. O crescimento de Daniel. E uma coisa que me intrigou, que os discípulos que Jesus chamou, você sabe a idade desses discípulos? A maioria era adolescente. Sabiam?
A gente vê os discípulos barbudos, tudo. Não é da idade aí nossa, aí dos velhão aí. Os discípulos foram chamados tudo a partir dos 17 anos. É incrível. O crescimento começa ali. Homens incultos, sem sabedoria, e Jesus escolheu eles. Então, para a gente ver que a gente precisa buscar neste GPS o crescimento. E não existe outra forma. Nós não traçamos nada. Nós não germinamos uma semente. A Suelen, ela cria não é ela que cria o Mateus, ela só cuida dele. Através do cuidado dele, ele cresce, mas ela não vê o crescimento físico. Ela vai perceber, né? Vamos adiante. Sem alimentação não há crescimento. Vamos falar de alguns cristãos. Já ouviram falar em cristãos anões? Voltando ao Mateus. Se a Sueli não alimentar esse menino, ele não ficaria anão? Poderia ficar anão. Se você não alimentar a flor, ela não cresce. Na vida espiritual, se nós não se alimentar, nós ficamos anões. Sabia? Quando eu fico anão, na verdade, em tamanho, eu corro o risco de ser jogado de um lado para o outro. Quando vier as filosofias do mundo, essas pregações de prosperidades, tudo que se joga aí fora é uma heresia. Eu corro o risco de não crescer. Se eu não tiver crescimento espiritual, eu fico anões ou anão na vida espiritual. É incrível essa comparação. A alimentação principal é a Bíblia. Nós usamos a criança, usamos o Mateus, usamos a planta, ficar sempre menino. Há doutrinas falsas, fraudulentas, pregadas por homens astutos aí fora. Parecem verdade, mas são enganos. Não devemos ser inconscientes na fé. Alguns não sabem o que creem e não sabem se a sua igreja é verdadeira ou não. Não tem certeza da verdade. Quando você cresce espiritualmente através da Bíblia, você sabe onde você está. É interessante que quando se fala em verdade, crescimento, a Bíblia não dá nome da placa da igreja, mas a Bíblia te remete qual é a igreja verdadeira. É interessante, né? Irmãos, que isso não aconteça com nós nunca. Precisamos crescer fortes e sadios, resistindo ao mal e à falsidade. Alguns, porém, não crescem. Querem ficar assim? Outros são raquíticos. Qualquer empurrão derruba. São os magoados, os sentidos e os das raízes superficiais. Ainda bem que aqui nessa igreja não tem ninguém, né? Eu entrei na igreja, o Robson não me cumprimentou. Eu fiquei magoado, eu vou embora. Eu converso com o Felipe alguma coisa, eu não gostei da colocação dele, eu magoo, vou embora. Isto é falta de crescimento. Eu não tenho raiz. Porque numa igreja, Mateus, todos nós, ainda bem que temos pensamentos diferentes. O cabeça é Cristo, mas os pensamentos são diferentes. As formas que nós conduzimos a nossa vida são diferentes, mas no final ele tem que dar um fundir. Então, nessa vida de crescimento espiritual, quando nós achamos que alguém magoa, alguém ofendeu porque não cumprimentou, recebeu uma mensagem errada, isso não é crescimento. Eu tenho que ter certeza no que eu creio
e que a minha raiz seja firme. Esse é o objetivo do crescimento espiritual. Para nós crescer fortes é preciso o quê? Agora vamos lá. Mais ou menos 7 passos para o crescimento espiritual. Agora aperte o cinto, vamos ver onde é que nós se enquadramos aí, João. Primeiro, já começou pelo mais difícil. Aprenda a perdoar, mesmo quando não te pedirem perdão. É bravo isso aí. Começou pelo mais difícil. O que é perdoar? Perdoar é perder. Quando que eu consigo perdoar a Jô? A Jô me magoou. E eu estou cheio de razão. Eu só consigo perdoar ela quando eu compreender, olha bem, a questão do perdão. Eu preciso compreender que ela é uma pessoa normal que nem eu. E eu não, para mim compreender e perdoar ela, eu não posso considerar o que ela me falou. Esse é o sentido do perdão. Eu preciso compreender a situação dela, que ela é humana, e eu preciso esquecer o que ela me ofendeu. Aí eu consigo perdoar ela. Caso contrário, eu vou sempre achar que eu tenho razão. Perdi a razão. Tem uma historinha sobre o perdão que eu vou contar agora, vou ilustrar. Tinha um casal na sala assim, televisão. Passou um ratinho, começou uma briga, porque ela disse, olha o rato ali, daí ele disse, ele veio daquele campo ali, daí ela disse, não, veio do outro campo. Começaram uma briga por causa do sentido que o rato viu. Eles brigaram tanto que eles separaram. Ficaram uns meses separados, depois voltaram, se perdoaram, se abraçaram, e ela falou para ele, mas o rato veio lá. Assim é a situação, assim é nós. Eu perdoo a Jô, mas eu quero que a minha razão prevaleça. Isso não é perdão. Perdoar é perder. E é difícil. Segundo ponto. Aqui está mais fácil. Vamos lá. Aprender a orar. Quando eu oro, Mateus, eu me coloco nas mãos de Deus. Ontem foi falado aqui que a oração, quando tu se ajoelha, você se submete a Deus. Quando eu oro de joelho, ou sentado, ou dirigindo, a minha conexão abre esse córtex cerebral e a mensagem de Deus, daqui Deus me escuta e me fala para mim. Aprender a orar. Então, se está difícil perdoar, vamos orar. Terceiro, e agora, aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer como perdoar a maneira de Deus. A oração do Pai Nosso, perdoa nossos pecados como perdoamos aos nossos. Daí eu quero o perdão de Jesus e não perdoa meu ofensor. Outro. Gratidão. Cultive a atitude de gratidão. Tudo isso faz parte do meu crescimento. Eu preciso lutar para ter esse 7. Não é fácil, Robson. No teu dia a dia não deve ser fácil, Mateus. Nós temos mágoas. Às vezes queremos ser gratos e as pessoas não são. As pessoas baixam a lenha no que as pessoas fazem. Praticar a gratidão. Então, dentro desses 7 pontos aí, que nós vamos estudar todos eles, a gente tem que ver, onde é que está faltando em mim? Não, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que ser grato, eu vou ter que orar. Vamos lá, próximo. Testemunhar. Testemunhar de quê? O que vocês acham? Testemunhar de quê, Serginho?
a minha vida. A minha vida tem que ser um testemunho. Senão eu estou marcando um passo aqui dentro. Somos testemunho de Jesus. Somos testemunho do que nós fizemos, do que nós cremos. O Evangelho é de testemunho. Que quando Jesus disse, sereis meus testemunhos lá em Jerusalém e aqui em Albatroz, ele se referiu a nós também. Somos testemunhos, ou positivos ou negativos. Essa é a nossa preocupação. Ponto. Aprender a perdoar, já olhamos. Passou 7? Não. 7 vai ser. Aí, e agora? Aqui está o GPS, estudar a Bíblia. A Bíblia me ensina a falar, me ensina a perdoar. Eu cresço espiritualmente com ela. Eu não olho para as pessoas, para os defeitos das pessoas, porque eu tenho outros defeitos. Obrigado, Luiz. E aqui, para crescermos forte, é preciso um exercício que nos dá resistência. E aqui vai mais umas dicas. Trabalho missionário. Visitas. Orar com as pessoas. Cada vez nos tornamos mais fortes. Mas alguém pode dizer assim, bem, eu não sei fazer trabalho missionário, não sei orar, não sei dar estudo. Como é que o Mateus já está caminhando sozinho, né? Como é que ele começou a caminhar? Não começou caindo? Assim é na vida espiritual. Tu começa, tu tem umas quedas. Tu nasceu dando estudo bíblico? Não. Ninguém nasce ensinando. Nasceu cantando? Não. É como o Mateus, vai caindo e vai levantando. Na vida espiritual, para dar o estudo bíblico, para tu cantar, para tu orar por alguém, tu vai tendo dificuldade, mas tu vai aprender. É por um passo aqui e um passo ali. E volta de novo, o autor falou que a planta da sombra, ela atrofia. Num viveiro as plantas ficam abafadas. Portanto, tem que ter tudo que nós falamos aqui. A sombra representa o pecado. Quando ele sombreia a vida espiritual, não há crescimento. O sol representa Cristo. O sol da justiça, precisamos de luz que nos dê diariamente a sua claridade. Assim devemos, por meio da comunhão, através da oração, todos os pontos, dos 7 pontos ali, por alguns momentos receber essa vitalizante força. Amém? Esses são os 7 pontos do crescimento. É o nosso dia a dia. Amanhã nós vamos começar. É o nosso dia a dia em casa. E a Bíblia está cheia de conselhos sobre isso aí. Por favor, esqueçam de mim, mas não esqueçam desses conselhos aqui. Isso aqui vale para mim. E eu e a Dira, o crescimento que a gente teve nos últimos 7 anos dentro dessa igreja foi porque nós buscamos, nós não conhecíamos também. E esse crescimento espiritual é individual. Por favor, não vamos ser anões, não vamos ser criança sempre. O Mateus não vai ser sempre criança, ele vai crescer. E nós temos que crescer também. Não é esse conhecimento que o mundo apresenta. É muito bom, faculdades, diploma, tudo, mas o conhecimento espiritual, nosso dia a dia, importantíssimo. Nesse último ponto aí, é importante nós lembrar da lição da escola sabatina, que nos ajuda muito, né? Eu cresci como você, mais ou menos na mesma época de batismo, eu aprendi muito estudando a lição da escola sabatina. Felipe, a lição, ontem foi comentado aqui, até nesse trimestre, Mateus, nós estamos, a igreja adventista no mundo, mais de 220 países, está estudando sobre salmos, só o livro de salmo. Tu imagina, 3 meses estudando salmos. Tu pense no conhecimento que a gente adquire. Não é uma história de salmo. Esse livro, ele conta o que o povo de Israel teve, passou, e o sofrimento que eles tiveram, e é a mesma situação nossa. E esse livro leva nós, está preparando nós para o futuro. Eu fugi um pouco do assunto, mas é dentro disso aí. É conhecimento, é crescimento.
Quando dizem aí fora que os adventistas são o povo da Bíblia, eu gosto de ouvir isso aí, porque nós estudamos. Esse crescimento tem que ser adquirido porque nós temos informações suficientes. Essa série que foi apresentada de Daniel aí, agora nós estamos pensando em Apocalipse, uma série só sobre Apocalipse. Isso não é qualquer pessoa, não é a denominação de fora, não entende Daniel e Apocalipse, não entende mesmo. E graças a Deus nós entendemos. Amém. Sem orgulho nenhum. Nós não temos orgulho. Orgulho de quê? Mas nós temos conhecimento de profecias. Hoje nós temos um pessoal, amigos, vários nossos até lá em casa, e fizemos um almoço e tudo, né? E nós chegamos a falar ali, não lembro se um assunto que veio, né? Mas realmente, né? O mundo lá fora não conhece, né? Não. E entrou ali que a Nicole ainda falou sobre o Apocalipse, que teve uma série da Nicole, né? E como distorce algumas questões. Lamentavelmente. E daí entramos ali no assunto. E assim, a minha comadre realmente não sabia muita coisa. E até mesmo eu, antes de vir para a igreja adventista, minha mãe é evangélica, né, de uma outra denominação. Mas para ela é diferentemente. E hoje explicando, porque ele também achou que seria arrebatado, pessoas iriam e nem viriam, não. A palavra é bem clara, o Apocalipse ela é bem clara quando diz, né, que Jesus virá, que todo olho verá. Todo olho verá. Não existe arrebatamento secreto. De tudo que acontecerá. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento. E todos podem ter, todos podemos. Amém. Nós temos as iniciativas, a nossa busca diária, é a lição, como o Felipe falou, tudo vai abrindo nossa mente. Eu encerro aqui, antes do hino final, do Caminho a Cristo, uma mensagem que eu deixo aqui. É somente através da vida concedida pelo próprio Deus que uma planta, ou um animal, ou um ser vivo se desenvolve. Assim é somente através da vida que vem de Deus, que é a vida espiritual, é gerado no coração humano. A menos que uma pessoa nasça de novo, não poderá tornar-se participante da vida de Cristo quando Ele vier. É isso que o grande Nicodemos não entendeu. Demorou 3 anos e meio para entender e aceitar o batismo e se jogar no evangelismo, e ele pregou sobre a volta de Jesus. Ele esperava que Jesus voltasse logo. Vê como é as coisas, demora para nós entender, mas o crescimento espiritual podemos buscar diariamente, certo? Vamos crescer, fisicamente não vamos crescer que nem o Mateus que está mamando agora, mas vamos crescer espiritualmente, amém? Amém. Agora vamos ouvir o hino final, o nosso amado Luizinho. Não tem nada de Luizinho, né? Luizinho cresceu. Deus, ouve a minha
teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor nasça em nós uma nova, nos dê um coração novo, Senhor. Que possamos crescer espiritualmente cada dia. Sabemos que o Senhor não olha para a nossa ignorância, perdoa nossos pecados. Estamos confessando nossos pecados a Ti e ajuda nós a melhorar nossas áreas para que possamos receber de Ti esse novo nascimento. Cuida de nós, nos dê uma semana de trabalho, estudo. Cuida de cada um, cuida dos nossos filhos, abençoa aqueles que não puderam vir. E que possamos nos encontrar na próxima terça, na próxima quarta-feira. E possamos ajudar as pessoas aí fora, que sejamos transformados, que as pessoas vejam em nós um novo crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. E um convite para quarta-feira. Quarta, nós vamos ter um assunto aqui, quem vai para o céu? Será que a Bíblia diz quem vai para o céu? Sim. A Bíblia diz, vai ter um assunto assim, quem vai para o céu e também quem não vai para o céu. Quarta-feira. Amém.